Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Hoje farei a correção do nosso simulado de português para o cargo de GCM de nível médio. Se você ainda não o fez, acesse o nosso portal de simulados e resolva este, bem como os outros que estão lá disponíveis para você. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, concurseiro, assim como nas provas, aqui a nossa primeira questão também é sobre texto. Você pode fazer uma leitura do texto compreendendo de que ele fala, ou você pode ir à questão para você ver. Será que precisa ler todo o texto? Será que é uma questão de gramática que nem precisa de voltar ao texto? Então vamos ver aqui. É correto afirmar, de acordo com o primeiro parágrafo, que... Então aqui, neste caso, quando você voltar ao texto, basta você ler o primeiro parágrafo. Então, não precisa você ler todo o texto gastando o seu tempo ali. Então, otimize e já compreenda somente, faça a leitura daquela parte que pede. Então, de acordo com o primeiro parágrafo, em 1999, a Assembleia Geral da ONU convocou um movimento global para uma cultura de paz. Com o intuito, então, ela convocou a ONU, a Assembleia Geral convocou esse movimento global para uma cultura de paz, com o objetivo de estancar, acabar, diminuir a escalada da violência no mundo. Para a ONU, o conceito de cultura de paz parte do princípio, então aqui você pode grifar também para a ONU. O que é conceito de cultura de paz? Ele parte do princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade. Isso aqui é muito interessante para respondermos à questão. É o princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade. O que é algo inerente? Inerente é aquilo inseparável, aquilo que faz parte. Então, o que está dizendo aqui? A cultura de paz parte do princípio de que a paz e a violência não são inseparáveis à humanidade, não são inseparáveis da humanidade. Por isso a paz precisa, então por esta razão, a paz precisa ser ensinada e estimulada para forjar. O que é forjar? Dar origem para ter um mundo mais digno, justo e harmonioso. Então aqui este primeiro parágrafo está falando que o quê? Que esse conceito de paz parte do princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade, ou seja, elas não são inseparáveis. Vamos ver aqui então. É correto afirmar, de acordo com o primeiro parágrafo, que a paz prevalece na origem da espécie humana. Se você voltar aqui no primeiro parágrafo, não está falando que ela prevalece na origem do ser da espécie humana, do ser humano. Não tem essa informação no primeiro parágrafo. A violência supera a paz desde o começo da espécie? Também não. Se você voltar aqui, está falando que a violência supera a paz? Não, olha aqui. O conceito de cultura de paz parte do princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade. Então, quando a gente volta à questão aqui, não está falando que a violência supera a paz, não. Ah, mas está havendo muita violência no mundo. Isso é uma percepção que você tem, pode ser que em outros textos você encontre esta informação, mas no primeiro parágrafo não tem, então você descarta. De acordo com o primeiro parágrafo, o homem tenta livrar-se do instinto de violência. Se você voltar aqui, também não está falando que o homem está tentando livrar-se deste instinto de violência. São informações que não existem lá no primeiro parágrafo. De acordo com o primeiro parágrafo, a paz e a violência não nascem com a espécie humana. Vamos voltar? Quando fala aqui, a paz e a violência não são inerentes à humanidade. O que é algo inerente? Né? Aquilo inseparável, aquilo que faz parte. Então, é inerente ao ser humano, faz parte, está junto do ser humano. Então, quando fala que a paz e a violência, lá está falando que elas não são inerentes, ou seja, elas não nascem, elas não são inseparáveis da espécie humana. Por isso, a alternativa D está correta. Então, esta palavra que aparece lá, inerentes, lá está falando que elas não são inerentes. Aquilo que não é inerente é aquilo que não nasce, que não está na pessoa. Por isso, essa alternativa está correta. De acordo com o primeiro parágrafo, o homem é vítima de sua própria violência? Também não tem esta informação. Pode ser que no decorrer do texto tenha, mas você deve levar em consideração somente o primeiro parágrafo.
E no primeiro parágrafo não contempla esta questão do homem ser vítima da sua própria violência. Por isso que esta alternativa está correta. Também continuando, guarda municipal, de acordo com a norma padrão, está devidamente pontuada a frase. Então, esta questão está contemplando o quê? Pontuação. E quando se fala em VUNESP, pontuação, na maioria das vezes, ela cobra o quê? Vírgula, como nesta questão. Estão vendo? Então, próxima prova sua da VUNESP provavelmente terá vírgula. Então, estude e resolva muitas questões. Há aulões específicos sobre vírgula aqui também. Então, vamos ver aqui, ó. O furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. O que você entende? Vírgula, será que eu posso usar? Não posso usar? Trouxe aqui uma síntese para esta questão. Vamos ver aqui. Então, nesta síntese que eu trouxe aqui de pontuação, principalmente não, exclusivamente sobre vírgula. É muito importante você memorizar o quê? A ordem direta das frases, como as frases são compostas. Elas são compostas de sujeito, verbo, complemento e adjunto. Então, neste caso aqui, ó, o concurseiro, quem fará a prova? O concurseiro. Então, o concurseiro aqui é o quê? Sujeito, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito, a ordem direta, depois do sujeito vem o quê? O verbo. Depois ele vai fazer o quê? Vamos ter esse complemento aqui, a prova, que é um objeto direto. E aqui, ao final, nós temos o quê? Um adjunto adverbial. Então, você já memorizou. Não posso separar, neste caso, quando for cobrada a vírgula, você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. O que as bancas também gostam de cobrar? Esse adjunto adverbial, elas gostam de colocá-lo no começo da frase ou então intercalar, ou seja, colocar no meio da frase. Por exemplo, o concurseiro fará, vírgula, no próximo domingo, vírgula, prova, a prova, ponto final. Então, quando deslocar esse adjunto adverbial, que ele vier para o meio da frase, ele vai vir separado por vírgula, por exemplo, no próximo domingo, vírgula. Se ele vier ao começo da frase, ele virá também separado por vírgula, se ele for de longa extensão, se ele for um adjunto adverbial maior, uma locução adverbial maior, terá vírgula também. Então, no próximo domingo, vírgula, o concurseiro fará a prova. Até 3 palavras é facultativo o uso dessa vírgula, então poderia usar. Se eu deslocasse esse adjunto adverbial aqui para o começo da frase, no próximo domingo, vírgula, o concurseiro fará a prova. Então, memorize isso, essa ordem direta é importante. Depois da ordem direta, fique atento ao adjunto adverbial. O que eu trouxe aqui primeiro? Não pode usar vírgula. Você sabendo quando não usar a vírgula, já vai fazer com que você acerte em torno de 60% a 70% das questões. Você não usa vírgula para separar o quê? O sujeito do verbo. Isto não pode. Está com dúvida de identificar o sujeito? Vá primeiro ao verbo. Quem é bom? Faça a pergunta. O homem. O homem está exercendo a função de sujeito. Então, neste caso aqui, eu poderia usar vírgula aqui depois de homem? Não. Você também não pode separar o quê? O verbo do seu complemento. Eu creio. Eu creio, aí você vem ao verbo, faz a pergunta. Eu creio. Em quem? Em você. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, que é o complemento. Eu poderia usar a vírgula aqui? Não posso, porque eu não posso separar o quê? O verbo do seu complemento. Memorize isso. Eu não separo o sujeito do verbo nem o verbo do seu complemento. Não posso usar vírgula entre o complemento nominal e o nome. Esse nome aqui, no caso, geralmente, é um substantivo. A defesa. Defesa de quê? Da pátria. Então, da pátria, que é o quê? Um complemento nominal. Eu poderia colocar a defesa, vírgula, da pátria? Não. Eu não posso separar o substantivo do seu complemento nominal. A defesa. Defesa de quê? Você pode observar que quando for complemento nominal, sempre vai vir acompanhado de preposição. A defesa de alguma coisa. Então, não podemos separar. Da mesma forma, não podemos também separar por vírgula o nome, que seja um substantivo, neste caso aqui, olha aqui, do adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal aqui? Já é autoexplicativo, é aquilo que vem junto ao nome, junto do nome. Então, na casa do vizinho, casa é o quê? Um substantivo. Do vizinho aqui, eu estou especificando. Na casa de quem?
Há uma diferença se eu disser, por exemplo, a senhora está na casa. Ok, a senhora está na casa do vizinho. Então, isso aqui é uma adjunta de nominal porque está especificando o substantivo que veio anteriormente aqui, casa. Então, adjunta de nominal é aquilo que vem junto ao nome. Não pode ser separado por vírgula. Na casa, vírgula, do vizinho, não. Não pode separar. Então, memorize. Não use o vírgula. Separar o sujeito do verbo, o verbo seu complemento e nem o substantivo do complemento nominal ou o substantivo do adjunta de nominal. Agora, eu tenho que usar vírgula, eu trouxe aqui somente aquela regra que pede ali na questão, para separar aposto e vocativo em uma oração. Muita gente tem dúvida entre aposto e vocativo. O vocativo é o quê? É de evocar, de chamar. Maria, eu chamei Maria. Empreste-me o livro, por favor. Então, isso daqui é o quê? Um vocativo. Eu não tive que chamar Maria. Maria, empreste-me. Então, isso aqui é um vocativo. E o outro, Maria, a minha amiga, está viajando. Aqui nós temos um aposto. Qual que é a função do aposto? Neste caso aqui, um aposto explicativo. Ele está explicando o termo anterior. Quem era Maria? A minha amiga. Então, a partir de hoje, não confunda mais vocativo com aposto. O que as bancas mais cobram? Aposto, que é quando ele vem explicando o termo anterior, ele tem que vir separado por vírgula. Uma síntese aqui, quando tiver outras questões, outras regras virão. Então, vamos voltar à questão. Então, vamos ver aqui. Está devidamente pontuada, em qual alternativa a vírgula foi empregada de maneira correta. O furacão Michael chegou. Então, tem uma vírgula, vá ao verbo. Faça aquela pergunta. Quem chegou? O furacão. O furacão aqui, então, está exercendo a função de sujeito. E chegou é o quê? Um verbo. Neste caso aqui, eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. Então, aqui eu já descarto a alternativa A. E a próxima vírgula? Chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. Isso aqui nós temos a locução adverbial. Qual que é a ordem direta que eu falei com vocês? A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, mais complemento, mais adjunto. Que seja adjunto adverbial ou então locução adverbial. No caso, nós temos a locução adverbial quando ela está na ordem direta, ou seja, ao final da frase, não precisa dar vírgula. Então, as duas vírgulas estão erradas. Michael, o segundo furacão da temporada. E agora, tem vírgula ou não tem? Vamos ver? Respondeu? Então, vamos compreender aqui agora. Michael, o segundo furacão da temporada. Então, este trecho que vem aqui, ó, o segundo... Quem era Michael? Quem foi Michael? O que foi Michael? O segundo furacão da temporada. Então, quando vem, isso aqui é um aposto explicativo, por quê? Está explicando quem foi Michael, o que foi Michael. Então, quando tiver um aposto explicativo, ele virá separado por vírgula, virá entre vírgulas. E o resto da frase está correto. Não tem nenhum lugar para colocar vírgula, então B está correto. Acertou essa questão? Deixe no comentário, então, para ver como que foi o seu rendimento. Em fúria, o furacão Michael chegou com ventos de mais de 200 km por hora à costa da Flórida. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, esse adjunto aqui, ó, adverbial, em fúria, ele está deslocado. Por quê? Qual que é a posição dele? Ao final da frase. Então, se ele veio para o começo, ele precisa vir separado por vírgula. Então, já descarta esta alternativa. Em fúria, o furacão Michael chegou com ventos de mais de 200 km por hora. Aqui também nós temos o quê? Uma locução adverbial. Se tem locução adverbial ou então adjunto adverbial, se ele está intercalado, ele está no meio da frase, ele precisa vir separado por vírgula. Ah, mas eu não me lembro disso, mestre Mário. Então, você pega o quê? Ele chegou onde? À costa. Então, chegou aqui, nós temos o quê? Um verbo e aqui eu tenho o quê? Um complemento. Eu posso separar o sujeito do verbo por... Melhor, eu posso separar o verbo do complemento por vírgula? Não posso. Mas aqui expliquei que porque temos a locução adverbial intercalada precisa ser separada por vírgula. O furacão Michael, em fúria, chegou... Olha aí, colocou tudo junto, né? O furacão Michael, em fúria, vamos pôr entre vírgula também. Olha aqui, adjunto adverbial, você pega, ele está intercalado, ele vem entre vírgulas. Chegou com ventos de mais de 200 km por hora à costa da Flórida. Do mesmo jeito, chegou
conventos, vamos colocar entre vírgula também, porque quem chega, chega a algum lugar. Olha a regência aí, né? Ele não chega na costa, ele chega à costa. Então, eu não posso separar aqui, chegou é o quê? O mesmo caso da alternativa anterior, é um verbo do seu complemento. Então, se tem esse adjunto adverbial ou locução adverbial intercalada, ou seja, no meio da frase, precisa vir separado por vírgula. Michael, que foi o segundo... O que foi Michael? O segundo furacão da temporada, vírgula. Então, isso aqui seria o quê? Vai funcionar também explicando o que foi Michael. O segundo furacão da temporada chegou à costa da Flórida e vamos retirar essa vírgula, porque aqui essa locução adverbial está ao final da frase. Se ela vem ao final da frase, ela não precisa de ter vírgula. Conseguiram compreender aqui? Então, por que está entre vírgulas aqui? Michael, que foi o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida. Então, está explicando. Ah, mas aqui não seria uma oração subordinada adjetiva restritiva? Pode ser também. Se for uma restritiva, você vai só retirar a vírgula. Por quê? Quando eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva, ela vem sem vírgula. Se eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem com vírgula. Então, aqui é uma restritiva, vamos retirar a vírgula, então. Ó. Michael, que foi o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida com ventos. Aí ficaria tudo sem vírgula. Também estaria correto. Então, você pode observar que às vezes tem jeito de construir a frase de duas maneiras ou então somente uma, mas fique atento a estas dicas aqui, a ordem direta das frases, quando não usar e quando usar a vírgula. Então, concurseiro, gostou da resolução desta questão? Então, acesse o nosso site e adquira já o seu e-book de português da VUNESP de 2020. São mais de 250 questões corrigidas e comentadas em vídeo. Próxima questão, sinal indicativo de crase. Crase sempre a VUNESP cobra. Você pode errar crase? Não pode, porque é muito simples. Quando eu uso crase, trouxe também aqui uma síntese para você. Vamos ver. Então, primeiramente, o que é crase? Para você entender. Para você, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Fui à escola. Então, neste caso aqui, ó, primeiramente você tem que compreender. Para que exista a crase, nós temos que ter, ela é a junção de uma preposição mais um artigo. Esse artigo definido feminino. Então, aqui você pode observar. A crase é a junção desses dois As. Para que exista crase, este verbo aqui, nós precisamos que ele seja um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é o que vai pedir a preposição. Então, fui à escola. Eu junto os dois e faço o quê? Fui à escola. Então, por que tem crase aqui? Porque o verbo ir pede a preposição a e o substantivo feminino escola pede o artigo definido a também. Então, vamos compreender aqui. Ó. Ele se referiu à mulher, ele viu a mulher. Por que aqui vai ter crase e aqui não? Então, porque quem se refere a. Então, ao montar aqui, eu já coloquei. Porque o verbo referir pede a preposição a. E aqui, este substantivo vai pedir o artigo a. Então, aqui, por isso, como as duas palavras aqui pedem o a, então nós vamos usar o a com acento indicativo de crase. Agora, ele viu. Ele viu, neste caso, pede a preposição a? Não pede. Então, ele viu o quê? Se eu faço pergunta com o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir a preposição. Verbo transitivo direto é aquele que não pede a preposição. Então, o que eu quis com este exemplo aqui mostrar para você? Sempre for verbo transitivo direto, você não usa crase. Então, ele viu a mulher. Então, o correto aqui é só o a mesmo. Retira este daqui. Então, ele viu a mulher. Por quê? Porque aqui não pede a preposição a. E aqui já tem crase porque pede a preposição a. Aquela dica do Mário, que você provavelmente já conhece, fui à escola. Vamos substituir por uma masculina. Eu falo, fui ao colégio ou fui ao colégio? Eu fui ao colégio. Então, deu ao antes de uma palavra aqui masculina, você já sabe. Vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma palavra feminina. O que eu trouxe aqui primeiro? Quando não usar a crase. Pegou a sua prova, você já vai se lembrar disso.
Não uso crase antes de palavras no masculino, antes de verbo. Olha aqui, coloquei na ordem que as bancas mais cobram. E antes dos pronomes pessoais, né? Ela, elas, eu me referi a elas. Não uso crase, por quê? Porque nós temos pronomes pessoais e também os pronomes indefinidos. Podem ser certas, todas, qualquer também. A VUNESP cobra muito isso daqui, ó, esses pronomes indefinidos. Pegou a sua prova, escreve lá, não uso, antes palavra masculina, antes de verbo, antes pronomes pessoais indefinidos. Esse daqui não é muito comum cobrar, mas a gente vai ver a explicação. Antes de nome de cidade que não exige um artigo feminino. Aqui é muito simples. Você tem dúvida, né? Eu fui à Bahia. E agora? Tem crase ou não tem? Aí você fala, ao invés de ir, você vem. Aí eu falo, eu vim da Bahia. Então a regra é muito simples. Deu dar com o verbo vir, se ficou vim da, aí eu uso crase. Então é fui à Bahia. E se eu disser fui a, vamos colocar Brasília. E agora eu falo, eu vim da Brasília ou vim de Brasília? Eu vim de Brasília. Então, deu de, não tem crase. Então aqui está correto e aqui vai ser deu de, não tem crase. Deu da, tem crase. Então é muito simples isso aqui. Antes de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino a. Antes de expressões com palavras repetidas frente a frente, face a face, você não usa crase. Antes de palavras femininas, isso aqui também a banca cobra muito. Eu me referi, vamos escrever aqui, eu me referi a pessoas. Tem crase aqui? Não tem, porque a crase está no singular e aqui nós temos um nome no plural. Então, você não usa crase no singular antes de nome, antes de substantivo aqui no caso, antes de substantivos no plural. Isso aqui é clássico. Ah, mas e se tivesse assim, mestre Mário? Aí sim, eu me referi às pessoas. As duas estão no plural. Se as duas estão no plural, sim. Mas se um estiver no singular e outro no plural, eu não uso, tá bom? Antes de numeral, também não uso, exceto quando se referir a horas específicas. Eu chegarei às duas, aí eu uso crase. Mas se for antes de numeral, você não usa. O que as bancas mais cobram? Antes de palavras no masculino, antes de verbo, também pronomes pessoais indefinidos. Isso daqui não, isso daqui também não. E antes das palavras femininas, antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a no singular. Então, vamos voltar. A crase está corretamente empregada. Pegou a primeira coisa, vamos procurar palavras no masculino. Aqui, ó, não tem, vamos ver também não, a uma, ele. Ele é uma palavra no masculino, então não uso. Antes de palavras no masculino, não use. E ele também é o quê? Um pronome pessoal. Antes de pronome pessoal, eu não uso. Vamos ver aqui. Fez alusão a Fernando Pessoa. Antes do nome de pessoa, não vou usar crase também. E neste caso aqui ainda é um nome masculino. Não uso crase também. Então já eliminei duas aqui, ó, masculino e também por pronome pessoal. Vamos ver aqui a primeira. O cronista queria ter ganho um velocípede, que era comum a todas. Primeiro ponto, o a no singular, e a próxima palavra no plural eu não uso crase. Então você já descarta, acabei de explicar. E neste caso aqui nós temos também o quê? Um pronome indefinido. Antes de pronome indefinido eu não uso crase. O passeio à cachoeira. E agora? Essa daqui, ó, quem faz o passeio a algum lugar. Mas o a de cachoeira, então vai dar o a com acento indicativo de crase. Então está correto aqui. Substitua por uma masculina. O passeio, o parque ou o passeio ao parque. Ele fez um passeio ao parque. Deu ao antes de masculina, você já sabe, vai dar a com acento indicativo de crase antes de palavras femininas. Ele se refere a uma, mestre Mário, mas aqui tem uma, é uma palavra feminina também. Só que aqui nós temos o quê? Um artigo indefinido. Não uso crase antes de artigo indefinido. Ah, mas se esse uma fosse um numeral, também não usaria, só se fosse a uma hora. Só que não uso crase antes de artigo indefinido. Então, aqui, pelo resumo aqui, você já conseguiu compreender quando não usar a crase, extremamente importante você memorizar isso aqui,
ok? Então, concurseiro, gostou da nossa aula de hoje? Acesse agora mesmo o canal do Mestre Mário, cujo link está aqui na descrição do vídeo, onde já está disponível a parte 2 do nosso simulado. Te aguardo. Um abraço e até breve!